a precarização do trabalho nas fazendas e na mineração. Segundo os impactos ambientais, não afetam todo mundo da mesma forma. As comunidades tradicionais, como povos indígenas e quilombolas, são as que mais sofrem com expulsão de terras, contaminação de rios e destruição de seus modos de vida. Outro ponto importante é que, mesmo com tecnologias modernas, o campo enfrenta problemas de infraestrutura, como estradas ruins, falta de conectividade e pouco apoio técnico. Por fim, o trabalho mostra que produzir alimentos não pode ser separado da preservação ambiental. Sustentabilidade não é uma escolha, é uma necessidade para garantir o futuro da produção e da sociedade. Concluindo, o trabalho sobre agropecuária apresenta uma visão ampla sobre o papel do campo na economia e na sociedade. Ele mostra que, embora o setor seja essencial para o Brasil, ainda enfrenta grandes desafios sociais, econômicos e ambientais. A análise deixa claro que o futuro depende de políticas públicas fortes, práticas sustentáveis e da inclusão de pequenos produtores e comunidades tradicionais. Obrigado pela atenção. Agora a gente vai falar sobre a vulnerabilidade e inseguranças ambientais. A explicação. O trabalho aborda como desastres ambientais, as mudanças climáticas e o modelo econômico atual criam situações de vulnerabilidade e insegurança para milhões de pessoas. A ideia central é que o desastre ambiental não aconteça por acaso. São resultados de interesses econômicos, falta de políticas públicas, desigualdades sociais, exploração dos recursos naturais. O conteúdo também mostra grandes corporações e elites econômicas lucrando com a exploração ambiental. As populações mais vulneráveis sofrem mais com enchentes, secas, falta de saneamento e desastres. Mudanças climáticas intensificam eventos extremos. Acordos internacionais sempre são cumpridos. Tecnologias verdes podem gerar novas desigualdades. O greenwashing mascara práticas nocivas ao meio ambiente. O trabalho traz uma visão crítica sobre o lucro está acima da vida, como isso molda a geografia da destruição. Pontos fortes do trabalho. Primeiro ponto forte. Abordagem crítica e profunda. O grupo analisou não apenas desastres naturais, mas também quem ganha e quem perde com eles. A reflexão sobre o lucro por trás da destruição ambiental é muito relevante. Segundo ponto forte. Desigualdade e vulnerabilidade. O trabalho mostra que regiões pobres sofrem mais com secas, enchentes, falta de saneamento, ausência de políticas públicas e abandono estatal. Essa conexão torna uma análise muito mais realista e atual. Terceiro ponto forte. Uso de frases de impactos. Conceitos modernos. A expressão face invisível dos lucros. Geografia da destruição. A maior farsa já perpetuada contra o mundo. Destacam a força do argumento. Quarto ponto forte. Discussão sobre acordos internacionais. O material mostra como metas ambientais e globais serão descumpridas, expondo o contraste de discurso e prática. Quinto ponto forte. Temas como greenwashing, tecnologia verde e monopólio do futuro. Esses tópicos mostram maturidade ao discutir manipulação ambiental, interesses políticos e desigualdades econômicas. O tema vulnerabilidade e insegurança ambiental revela vários desafios importantes. Primeiro desafio. As populações sofrem mais com desastres naturais, enchentes, calor extremo, poluição, áreas de risco, enquanto grupos mais ricos têm mais proteção. Segundo desafio. A falta de investimentos públicos. Falta saneamento básico, infraestrutura adequada, prevenção a desastres, fiscalização ambiental, planejamento urbano. Isso transforma crises ambientais em tragédias sociais. Terceiro desafio. Influência de grandes corporações. O trabalho mostra que como as empresas lucram com explorações e deixam os prejuízos para a sociedade. Isso cria o ciclo de destruição ambiental e vulnerabilidade. Quarto desafio, greenwashing. Muitas empresas fingem ser sustentáveis,
mas continuam degradando o meio ambiente. Isso atrapalha o consumo consciente e engana a população. Quinto desafio: acordos internacionais ineficazes. Metas climáticas e ambientais não são cumpridas, e muitos países protegem seus interesses econômicos em vez de priorizar a vida do planeta. Análise conectada com a nossa realidade. No Brasil, vemos claramente enchentes atingirem principalmente periferias, seca e falta de água castigarem regiões pobres, saneamento básico ainda não chega para todos, comunidades ficam em encostas, áreas de risco por falta de habitação digna. Outro ponto importante é que a mudança climática não afeta todas as pessoas de uma mesma forma. Quem tem menos estrutura sofre mais. Quem tem mais perdas demora mais para se recuperar. A análise também revela que a agenda ambiental é influenciada por interesses econômicos, acordos internacionais que prometem mudanças, mas na prática nada acontece. Além disso, tecnologias verdes podem criar novas desigualdades, ficarem concentradas nas mãos de grandes empresas. Por fim, é essencial destacar que não existe justiça ambiental sem justiça social. A crise também é uma crise humana, política e econômica. Concluindo, o trabalho sobre vulnerabilidade e insegurança ambiental apresenta na visão crítica atual é necessária. Ele nunca mostra que os impactos ambientais não são neutros. Eles têm causas responsáveis, consequências profundas para a sociedade. A análise deixa claro que enfrentar a crise ambiental exige combater desigualdades, cobrar políticas públicas efetivas e questionar os modelos econômicos que colocam o lucro acima da vida. Agora eu vou falar sobre a delimitação e demarcação de terras indígenas e quilombolas. O trabalho aborda como formaram as terras indígenas e quilombolas no Brasil. Explica o processo de demarcação e titulação desses territórios. Primeiro apresenta terras indígenas coordenadas pela FUNAI. Passam etapas como conhecimento, delimitação e demarcação. Elas protegem comunidades tradicionais e garantem sua permanência física e cultural. Depois, explica terras quilombolas, regulamentadas pelo decreto número 4.887 de 2003 e conduzidas pela INCRA, assegurando o direito constitucional das comunidades remanescentes de quilombos. O trabalho também contextualiza historicamente a colonização, escravidão e violências marcaram as expulsões e apagamento de povos tradicionais somente após 1988, no caso indígena, e 2003 para os quilombolas, o reconhecimento legal e efetivo. Além disso, o conteúdo mostra a demarcação envolve direitos humanos, justiça social, preservação cultural, proteção ambiental e conflitos com grandes interesses econômicos, como agronegócio, mineração e grilagem de terras. Pontos fortes do trabalho. Primeiro ponto forte: contextualização histórica clara. O trabalho mostra como a colonização e a escravidão produziram desigualdade fundiária e expulsão de povos tradicionais. Essa base histórica ajuda a compreender as lutas atuais. Segundo ponto forte: explicação objetiva sobre quem coordena cada processo. A diferença entre FUNAI e INCRA, assim como a referência a leis e decretos, torna o conteúdo mais preciso e confiável. Terceiro ponto forte: discussão sobre economia, conflitos e direitos humanos. O grupo integra muito bem as relações entre Estado, economia e território. Economia, território e populações tradicionais. Quarto ponto forte: inclusão de temas contemporâneos e importantes para o trabalho.
garimpo ilegal, desmatamento, grilagem, manejo sustentável, agroflorestas e comunitárias, conflitos com mineração e agronegócio. Quinto ponto forte: abordagem jurídica completa. O destaque ao artigo 231 e 232 da Constituição, ao decreto número 4.887 de 2003. As legislações atuais mostram a profundidade do Estado. Sexto ponto forte: análise crítica sobre o marco temporal. O grupo apresenta a forma clara como esta ameaça os direitos constitucionais dos povos indígenas. Desafio apresentado pelo tema. Primeiro desafio: lentidão nos processos de demarcação e titulação. A falta de estrutura, burocracia excessiva e longos anos de espera. Segundo desafio: conflitos fundiários e pressões econômicas. Agronegócio, hidrelétricas, garimpos e madeireiras e mineração disputam terras historicamente ocupadas por povos indígenas e quilombolas. Terceiro desafio: atividades ilegais em territórios tradicionais. Garimpo, desmatamento e grilagem aumentam a violência e ameaçam o meio ambiente. Quarto desafio: vulnerabilidade social. Falta de acesso à saúde, educação, saneamento básico e segurança agrava as desigualdades. Quinto desafio: perda cultural. Sem território, comunidades perdem línguas, crenças, saberes e práticas tradicionais. Sexto desafio: sobreposição com áreas de conservação. Unidades de conservação podem proibir práticas tradicionais, gerando conflitos entre políticas ambientais e direitos humanos. Sétimo desafio: retrocesso legislativo como marco temporal. Essa tese coloca risco diretos garantidos pela Constituição, dificultando novas demarcações. Análise crítica conectada com a nossa realidade. Primeiro, ele deixa evidente que sem território não há vida, cultura, sustentabilidade para os povos indígenas e quilombolas. O território garante autonomia, segurança alimentar, preservação ambiental e continuidade cultural. Também fica claro que a vulnerabilidade desses povos não é natural, mas é resultado de séculos de racismo, colonialismo e políticas públicas insuficientes. Outro ponto importante é que conflitos fundiários mostram dificuldades históricas do país em equilibrar desenvolvimento econômico, preservação ambiental e cultural. O agronegócio e mineração são setores fortes da economia, mas provocam expulsões, violência e destruição ambiental. É essencial lembrar que comunidades são protagonistas na conservação ambiental. As terras indígenas e quilombolas têm os menores índices de desmatamento e ajudam a proteger a Amazônia, o Cerrado e a Mata Atlântica. Por fim, o tema do marco temporal mostra como direitos constitucionais ainda são ameaçados. A proteção desses povos depende de políticas públicas e permanentes, respeito a leis e compreensão que justiça social e justiça ambiental caminham juntas. Concluindo, o trabalho sobre delimitação e demarcação de terras indígenas